Tá, então, tipo, eu acho melhor que eu vou ler essa parte da vida e biografia que não deu pra eu sei só uma introdução muito básica, né? Mas acho melhor. Gente, tem a vocação e trabalho também, que ficou sem gente, porque o Orlando não vai vir. Trabalho eu posso, tá, eu vou dar uma olhada então. Tá. Só vou achar aqui onde fica a parte da vida dele e vou. Acho que eu vou ler porque eu realmente. Vamos lá então. Sócrates nasceu em Atenas entre 470 ou 469 a.C. e morreu em 399 a.C., após condenação por impiedade. Ele foi acusado de não crer nos deuses da cidade e de corromper os jovens, mas por trás de tais acusações escondia-se ressentimentos de vários tipos e manobras políticas. Era filho de um escultor e uma obstetra. Não fundou uma escola, como os outros filósofos, realizando seu ensinamento em locais públicos, nos ginásios, praças públicas, etc., como uma espécie de pregador leigo, exercendo imenso fascínio não só sobre os jovens, mas também sobre os homens de todas as idades, o que lhe custou inúmeras aversões e inimizades. Parece sempre mais claro que se devam distinguir duas fases na vida de Sócrates. Na primeira fase, ele esteve próximo aos físicos, particularmente de Arquelau, que, como vimos, professava uma doutrina semelhante de Diógenes de Apolônia, que misturava ecleticamente Anaxímenes e Anaxágoras, sofrendo influência da sofística, tornou, seus pró tornou seu, próprios seus problemas, embora polemizando firmemente contra as soluções dos mesmos, dadas pelos maiores sofistas. Assim sendo, não é estranho o fato de que Aristófanes, na célebre comédia As Nuvens, representada no ano de 423, portanto, quando Sócrates estava na metade da sua quarta década de vida, tem apresentado um Sócrates bem diferente do apresentado por Platão e Xenofonte, que é o Sócrates da velhice. Sócrates nada escreveu, considerado que sua mensagem era transmissível pela palavra viva através do diálogo e da oralidade dialética, como já se disse muito bem. Seus discípulos fixaram por escrito uma série de doutrinas a ele atribuídas, mas tais doutrinas frequentemente não concordam entre si e por vezes até se contradizem. Aristófanes caracteriza um Sócrates que, como vimos, não é de sua maturidade útil. Na maior parte de seus diálogos, Platão idealiza Sócrates e o torna porta-voz também de suas próprias doutrinas. Desse modo, é dificílimo estabelecer o que é efetivamente de Sócrates nesses textos e o que é, ao contrário, representa repensamentos e reelaborações de Platão. Em seus escritos socráticos, Xenofonte apresenta um Sócrates de dimensões reduzidas, com traços que às vezes beiram até mesmo a banalidade. Certamente seria impossível que os atenienses tivessem motivos para condenar à morte um homem como Sócrates descrito por Xenofonte. Aristóteles fala de Sócrates ocasionalmente, entretanto suas afirmações são consideradas mais objetivas. Mas Aristóteles não foi contemporâneo de Sócrates. Pode ter se documentado sobre o que se registra, mas faltou-lhe o contato direto com o personagem, contato que no caso de Sócrates revela-se insubstituível. Por fim, vários socráticos fundadores das assim chamadas escolas socráticas menores deixaram pouco, e esse pouco se lança luz apenas sobre um aspecto parcial de Sócrates. Desse modo, alguns chegaram a sustentar a tese da impossibilidade de, de reconstituir a figura histórica e o pensamento efetivo de Sócrates. Por alguns lustros, as pesquisas socráticas caíram em séria crise, mas hoje está abrindo um caminho não o critério da escolha entre as várias fontes ou de sua combinação eclética, mas sim o critério que pode ser definido como a perspectiva do antes e depois do Sócrates. Então é basicamente isso. Tá. Seguiu Agora a... seria o Orlando, né? Seria quem? O Orlando, Isso, isso. educação antecipada. O Sagril já falou sobre isso, né? Ou vocês acham que tem algo a ser complementado da fala dele? Eu acho que contempla, assim. Tá bom. Ash, alguma coisa? Não, nenhuma. Ótima fala. Então, você pode. Acho que agora é a sua vez: julgamento, condenação e morte. Ah, minha vez. Vamos lá. Estava um pouco nervoso, falei até pra médio antes de começar aqui. Mas eu fiz algumas anotações aqui que Eu eu vou acho. utilizar pra me guiar, né? Duas, na verdade. Primeiramente, pra quem não me conhece, me chamo Gabriel Esch, né? Só daqui eu só conheço a Madeleine, do IF. E
eu vou narrar essa jornada dele, passando por cada um dos 4 diálogos que nós temos, que é Euthyphron, a Apologia de Sócrates, Criton e Fédon. Vou ressaltar a história que se passa neles e também o principal debate que tem. Levando em conta que eu só vou falar sobre Platão, porque eu não sou tão íntimo, se eu posso dizer assim, de Xenofontes e também de Aristóteles. Então me dei ao luxo de falar sobre a visão de Platão dessa jornada. Que isso. Tá, vamos lá. Sobre Euthyphron, ou como ele pode ser chamado também da santidade, porque o principal debate dele vai ser sobre a santidade, nós temos o Sócrates que encontra esse parceiro dele, que é o Euthyphron, desculpa se eu tô falando errado, no caminho do julgamento, e ambos precisam ir de encontro ao Arconte-Rei. Esse Arconte-Rei, ele é o responsável, ele é da nobreza, ele é responsável também pela condução dos julgamentos, e ele estava indo lá para descobrir uma denúncia que alguém fez para ele, né? E o outro amigo dele, Euthyphron, estava indo porque ele fez uma denúncia ao seu pai que havia matado um de seus servos. Em uma conversa entre os dois, antes de ir de encontrar o Arconte-Rei, Sócrates revela o que ele sabe a respeito do seu acusador, né? Eu retirei o trecho aqui de Euthyphron e vou ler para vocês, abre aspas. Nem eu mesmo conheço muito a respeito do homem, Euthyphron. Aparenta tratar-se de alguém jovem e desconhecido. O certo é que chamam de Meleto, penso eu. Pertence ao demo de Pitos. Só um adendo, esse demo é uma sub-região da Ática, que é uma região que engloba toda Atenas na Grécia Antiga. Se é que conhece certo Meleto de Pitos, um homem de cabelos longos, barba rala e nariz andunco. E Sócrates ainda continua falando sobre ele. Ele se afirma, no caso, que conhece a maneira como os jovens são corrompidos e aqueles que os corrompem. E também acusa Sócrates, né, de maneira informal, que a gente recebe a acusação agora, que é como ser criador de deuses e, por criar novos deuses, não acreditar nos antigos. E, é claro, fazia lavagem cerebral nos jovens, né, por tudo isso. Vamos lá. Como eu disse, o geral desse debate é que vai ser um debate sobre a piedade. E o que aconteceu com Euthyphron, né? Ele estava indo lá denunciar o pai dele porque ele se dizia um homem piedoso por saber que ele tem o dever de estar ali denunciando o pai. Esse servo do pai dele bebeu demais e acabou, no meio de um confronto, matando um servo de outra pessoa. E o pai de Euthyphron, para poder pensar em uma forma de puni-lo, até consultar alguém mais sábio, prendeu ele e deixou ele em condições bem subhumanas, e por isso ele acabou indo à morte, né? Não foi uma morte, se eu posso dizer, teve a culpa dele, mas se ele não tivesse feito aquilo, não teria morrido, né, no caso. E bom, ele tem 4 argumentos que ele vai apresentando ao longo dessa obra para poder confirmar da piedade dele. E esse debate começa por quê? Porque como Sócrates se admirou com a sabedoria de Euthyphron sobre a piedade, ele pensou, talvez eu possa debater com esse homem para que esse homem me ensine a respeito de piedade e eu possa argumentar para Meleto por que eu sou um homem justo e não impiedoso. Sobre esses 4 argumentos, nós temos o primeiro, que é piedoso é o que estou fazendo agora. O segundo é piedoso que é o que é caro aos deuses. Em terceiro, nós temos piedoso é o que é agradável a todos os deuses. E em quarto, piedoso é o serviço prestado aos deuses. Vou falar um sobre um e a respeito também de como Sócrates refutou cada um deles, né? Quando Euthyphron exprime seu primeiro argumento, que é a respeito do exemplo, né, de piedoso é o que eu estou fazendo agora, ele compara sua situação com Zeus, o deus do Olimpo, que amarrou seu próprio pai porque ele engolia os filhos injustamente, né? No caso, o pai deles era o Titã Cronos, que comia os seus filhos constantemente. Bom, essa é até bem simples. Sócrates de primeiro repudia esse argumento porque ele não pediu um exemplo do que é a piedade, mas sim o que torna esse ato um ato de piedade, né? Como ele disse aqui entre aspas, abre aspas. Recorda-te então que não era isso que te solicitava, ensinar-me uma ou duas coisas dentre as muitas piedosas, mas aquela forma pela qual todas as coisas piedosas são piedosas. Pois me disseste de fato que por uma única ideia as coisas ímpias são ímpias e as coisas piedosas são piedosas, ou não te recordas? Né? Então ele tenta traçar um segundo argumento, que é o... Opa, peraí. Fechei o negócio aqui sem querer. Que é a respeito da piedade, aquela coisa que é a cara a todos os deuses, né? Então, Sócrates lembra que os deuses também divergem entre si. E assim como há desentendimento entre os homens que não podem haver razão, há também entre os deuses. Como exemplo para isso, ele utiliza 2 homens que estejam tentando comparar o que é algo maior e o que é algo menor do que o outro. Esse é um desentendimento simples, qualquer empregação da medida poderia resolver essa divergência. Com o resultado da medida você poderia saber o que é maior e o que é menor, e acabaria aí.
Só que quando se trata de alguma coisa como o belo e o feio, o injusto ou o justo, o bem e o mal, o amável ou o odiável, não tem como simplesmente falar, pô, faz uma medição aí pra mim, porque não tem como medir essas coisas, né? Então, essa divergência que é entre dois homens vai ser uma divergência que vai ocorrer pra sempre, né? Não tem como se resolver. E assim como entre os homens, também vai acontecer entre os deuses. Então, se certos deuses amam algo, outros também podem odiar aquelas coisas. E mantendo esse raciocínio, as coisas seriam piedosas e ímpias ao mesmo tempo. E, bom, isso não responderia a pergunta de Sócrates, né? Por consequência, esse argumento falho que ele enviou, ele utilizou a mesma coisa, só que de forma mais elaborada, né? Ele falou, ao menos eu afirmaria que o que é piedoso Perdão, abre aspas. Ao menos eu afirmaria que o que é piedoso a todos os deuses é o que todos eles amam juntos, e quanto ao contrário, o que todos os deuses odeiam é ímpio, né? E ele foi bem mais coerente nessa afirmação do que na relação anterior. E aí o Sócrates parte para um novo tipo de argumento. Ele pergunta, acaso o que é piedoso, ele é piedoso e por isso é amado, ou ele é amado e por isso se torna piedoso, né? Em relação aos deuses. Essa resposta é uma questão de causa e efeito, né? Você vai respondendo essa pergunta, você vai saber o que é a causa de qual, né? Se é a piedade que é a causa do amor dos deuses, se é o amor dos deuses que é a causa de um ato piedoso. E rapidamente ambos entram em consenso que algo é amado por ele ser piedoso. Então, a piedade é a causa, é a coisa que é a causa do efeito que é o amor dos deuses em relação ao piedoso. Então, aí a gente tem uma fuga do que a pergunta é, né? Porque a pergunta é o que é piedoso e não o que é a causa da piedade, o que é o efeito da piedade, no caso. E se você tenta explicar a essência de piedoso através do efeito, que é o amor dos deuses, você não está explicando a essência daquilo, mas sim um ato que aquilo gera ao exercer sua essência, né? E aí nós temos o quarto argumento, né? Que é o piedoso ao serviço prestado aos deuses. Peraí, deixa eu só me dar uma machada aqui que eu me perdi nos rascunhos. Sim. Nesse caso, não é um argumento que vem direto de Euthyphron. Euthyphron, ele recebe uma ajuda de Sócrates, né, que vê ele perdido e fala, abre aspas, vê se a ti não parece necessário que justo seja todo piedoso. E ele continua discursando, né? Acaso também todo justo é piedoso? Ou seria melhor dizer que todo piedoso é justo? Enquanto nem todo justo é piedoso, sendo piedoso apenas a parte dele. Enquanto a outra parte diríamos que é outra coisa. O que ele está perguntando basicamente é, a piedade pertence à justiça ou a justiça pertence à piedade, né? E ele utiliza um exemplo de um poema antigo, já na Grécia Antiga, para poder explicar melhor isso para Euthyphron, que se demonstrou perdido, né? O poema é: mas Zeus, o Criador, o que todas as coisas gerou, não se deseja afrontar, pois onde há temor, também há reverência. E Sócrates encontra uma incoerência nesse poema, porque muitas pessoas temem a pobreza, temem doenças e outras coisas ruins desse tipo, e não a reverenciam. Então, ele tenta corrigir o poeta. Onde há reverência, há temor. Por quê? Porque sempre que há temor... sempre que há reverência, vai ter temor, mas nem sempre que há temor, vai ter reverência. Então, de acordo mútuo, fica estabelecido, a partir desse ponto, que a gente tem que buscar qual parte da justiça que é a piedade e qual parte que não é, né? E nisso Euthyphron afirma: o que realmente me parece, Sócrates, é que a parte do justo que é religiosa e também piedosa é aquela que concerne ao cuidado dos deuses, quanto a que concerne ao cuidado dos homens é a parte restante dos justos. Peraí, deixa eu descer aqui o meu documento. Opa. Assim. Tá, é o cuidado em relação aos deuses, né? Então ele fala da relação entre um boi e um boiadeiro. No caso, o boiadeiro que cuida dos bois, ele em todos os casos beneficia e torna melhor aquele que ele está cuidando. Então, assim como o boiadeiro cuida do boi e o torna melhor e o beneficia, se nós cuidarmos dos deuses, se nós demonstrarmos um cuidado aos deuses em relação à piedade, quer dizer que nós estamos beneficiando eles e tornando eles melhores. E como nós, humanos, poderíamos tornar os deuses melhores. Então, rapidamente o Euthyphron se arrepende desse argumento que ele utilizou, porque é um absurdo um grego querer ensinar para um deus, por exemplo, para Zeus, que como ele pode se tornar melhor, sabe? Então ele dá uma reconstrução desse quarto argumento e fala
que esse serviço que nós, esse benefício que nós damos aos deuses não é como um cuidado, mas é como um serviço mesmo, como se fosse a exemplo de Sócrates, é como se fosse um escravo que servisse a um construtor de casa. Ele ajuda esse construtor de casa a fazer a sua obra, mas não é um escravo que faz. É o deus, no caso, é o construtor da casa, e o escravo só tá lá para poder auxiliar nos trabalhos manuais, né? E, a exemplo, Euthyphron dá como essas ajudas que a gente poderia dar aos deuses, os sacrifícios, a adoração, a honra, que todas elas, de acordo com o próprio Euthyphron, agradam aos deuses. Então, Sócrates compara isso como uma moeda de troca, e novamente a gente pode perceber, Sócrates mostra a Euthyphron, que esse seu argumento retorna àquela segunda coisa que ele falou, de que a piedade é aquilo que é caro aos deuses, porque se nós estamos oferecendo esse cuidado, essa serventia, de acordo com a segunda parte do argumento, quer dizer que nós estamos oferecendo sacrifícios, a adoração e a honra, e todas essas coisas são coisas que agradam aos deuses, ou seja, a piedade não é nada mais do que algo que vai agradar aos deuses, ou seja, aquilo que é caro a eles. Então nós temos aquela incongruência de novo, e a gente percebe que eles estão dando volta em círculos, é claro, voltando ao início. E eles não conseguem achar essa definição para o problema. Infelizmente esse diálogo acaba por aqui. Não exatamente por aqui, né? O Euthyphron dá uma desculpa para Sócrates e tem que sair para algum lugar e não sei o que, e vai embora. E se tornando esse mais um diálogo dos aporéticos, né? Aquele que não tem fim, não tem resolução, e ninguém chega a lugar nenhum. O único lugar que eles chegam é o quê? Que Euthyphron, na verdade, não sabe do que ele está falando. Tá. Agora, a segunda parte, a continuação desse diálogo de Euthyphron é a Oi? Quem é Euthyphron? Ele é o sofista? Eu só não entendi se... Não, ele é um Esse amigo de Sócrates que encontrou com Sócrates no meio do caminho e que estava indo Tá. denunciar seu pai, né? E ele é um adivinho da Grécia Antiga. Não me lembro se ele é sacerdote de algum deus, não lembro qual deus ele é. Posso até pesquisar isso depois, só que ele é um adivinho, disso eu sei. E por ser um adivinho e ter conhecimentos divinos, ele saberia o que é o que é a piedade, né? E Sócrates não consegue se beneficiar disso, então ele sabe que não vai poder utilizar esse argumento no seu julgamento, né? Pra provar que não é impiedoso porque ele não conhece a piedade. A segunda parte é a apologia de Sócrates, segundo diálogo desse quarteto, que é aquele que lida a respeito do Sócrates respondendo essas acusações no tribunal perante o povo de Atenas, os juízes e, é claro, seus acusadores. Mas eu não sei se esse diálogo foi 1 hora em seguida do que aconteceu em Euthyphron, se foi alguns dias depois, se foi no mesmo momento. Eu realmente não sei, não achei nada a respeito disso, nem no diálogo, nem fora. Mas antes de falar dessa defesa de Sócrates em relação às acusações, eu gostaria de dizer como surgiu todo esse ódio a Meleto, né? Dentro da própria apologia de Sócrates, nós temos a história que Sócrates conta, tentando justificar isso, de como ele se tornou alguém odiável entre uma grande parte da população de Atenas, né? Certo dia estava ele a caminho de Delfos com seu amigo Xenofontes. Ora quem? E Xenofontes estava cismado que Sócrates era um cara extremamente sábio e... Tudo isso Sócrates negava constantemente, né? Então eles estavam indo ao oráculo para que Sócrates prove que ele não é um homem sábio, né? Ou para que Xenofontes prove que ele é sábio. E ao chegar lá, a Pitonisa, que é a sacerdotisa do templo de Apolo, em resposta a Xenofontes, afirmou que não existe ninguém mais sábio do que Sócrates, né? E indignado, ele saiu dali atrás de qualquer homem que se dizia sábio ou detentor da sabedoria para provar para o oráculo, né, para Pitonisa, até estranho isso, que não, ela está mentindo e ele não é sábio, né? Então andou por Delfos e Atenas à procura de homens sábios e passou dos políticos, os poetas, os artesãos e diversos outros grupos, até mesmo a população comum, para conhecer sobre o que aquelas pessoas lidavam, porque aquilo que elas lidavam constantemente era aquilo que elas afirmavam saber, né? Assim como os poetas, as coisas que eles falavam em suas poesias, os artesãos, aquilo que eles fabricavam, ou os políticos, a arte de governar. E assim como ele fez com Euthyphron, ele fez por toda Atenas e Delfos, né? Ele foi apresentando suas dúvidas e ouvindo cada vez mais os argumentos das pessoas, ajudando elas a desenvolver melhor, apontando as críticas, até que chega um momento que todas as pessoas que ele passava para falar mostravam a mesma coisa que Euthyphron mostrou, que na verdade não sabem do que estão falando, mas mesmo assim continuam agindo como se soubessem. E bom, ele acabou se tornando uma pessoa sábia porque, acima de tudo, ele reconhecia o tamanho da sua ignorância, diferente daqueles outros que não eram sábios e se reconheciam como sábios para todos os outros, né?
Então, o principal acusador de Sócrates foi Meleto, que coincidentemente era chamado de homem de bem, defensor da pátria. Não sou eu que tô falando isso, tá lá em Apologia de Sócrates. E ele teve apoio principalmente de mais duas pessoas, que foi Anito e Licon. Meleto foi lá como representante dos poetas, Anito foi como representante dos artesãos, ou artífices, que era como tava lá em Apologia, só que eu não sei falar essa palavra direito, então botei artesãos. E Licon foi representante dos oradores, acredito que pelos sofistas, né? Tá. A acusação apresentada por Meleto foi a seguinte acusação, exatamente, abre aspas. Comete crime corrompendo os jovens e não considerando deuses como os deuses que a cidade considera, porém, outras divindades novas. Sócrates não responde de cara essa acusação, porque antes ele fala uma coisa no primeiro parágrafo da Apologia, que é sobre aquilo que verdadeiramente estão fazendo esses três homens, né? Vou falar aqui pra vocês. Abre aspas. O que vós, cidadãos atenienses, haveis sentidos com o manejo dos meus acusadores, não sei. Certo é que eu, devido a eles, quase me esquecia de mim mesmo, tão persuasivamente que falavam. Contudo, não disseram, eu o afirmo, nada de verdadeiro. Mas entre as muitas mentiras que divulgavam, uma, acima de todas, eu admiro. Aquela pela qual disseram que deveis ter cuidado para não seres enganados por mim, como homem hábil no falar. E, isso é exatamente o que Meleto e seus amigos estavam fazendo, e sua trupe estavam fazendo, né? Era mentir a respeito de Sócrates, como ele vai demonstrar aqui em seguida, e utilizar a sua persuasão para poder convencer as pessoas de que Sócrates é um homem que merece morrer. Ok, deixa eu só me achar aqui de novo. Defesa formal. Sim. Sócrates, como era acusado de corromper a juventude, ele pensou, não, se Meleto está vindo aqui me acusar de corromper a juventude, quer dizer que ele é um homem preocupado com a juventude. Então ele pergunta pra Meleto, deixa eu ver se eu salvei aqui a frase. Não, salvei não. Ele pergunta pra ele, o que fazem os jovens se tornarem melhores? Meleto fica calado por um tempo e Sócrates utiliza esse momento pra poder acusá-lo de não ter pensado a respeito dessas coisas, né? De estar lá como um hipócrita. Quando depois de um tempo ele responde, são as leis que fazem os jovens melhores. Sócrates, como quem não quer nada, né? Pergunta quem são as pessoas que conhecem essas leis. Meleto fala que são juízes, senadores e todos do povo que vão julgar Sócrates naquele momento, né? Já tentando puxar o saco pra ele. Então Sócrates compara com os cavalos. Ele pergunta, com os cavalos também acontecem as mesmas coisas? São todos que sabem adestrá-los menos um? Que esse único é responsável pelos seus maus tratos? E Sócrates ainda completa se lamentando. Abre aspas, ainda que tu e Anito neguem ou afirmem, pois seria uma grande fortuna para os jovens que só um os corrompesse e todos fossem úteis. Na verdade, são poucas as pessoas que sabem adestrar os cavalos, assim como poucos também são os homens que conhecem as verdadeiras leis e podem guiar a juventude. A próxima acusação que ele fez, deixa eu só ver a ordem aqui da acusação. Sim. Foi de que ele não respeita os deuses da cidade, e como base para isso ele afirma que Sócrates chama os deuses Sol e Lua de pedras, né? Afirmando que o Sol e a Lua são simplesmente pedras. E Sócrates logo rebate falando que, bom, isso que eu falei sobre o Sol e a Lua não foi dito por mim agora, mas sim por Anaxágoras, como que Mateus havia citado recentemente, e que qualquer ateniense poderia pegar esses textos por uma dracma e conferir realmente essa verdade que ele está falando. E como consequência disso, Sócrates pergunta a Meleto se ele acredita que ele mesmo é um homem que não acredita em Deus algum. E Meleto fala, sim, você é um homem que não tem fé, não acredita em nenhum Deus da nossa cidade. Pô, tô ouvindo barulho aqui. Eu tô na cal ainda? Sim, tô sim. Beleza. Sim. Tá, me perdi aqui, como sempre. Sim, beleza. Então, ao mesmo tempo que ele fala que Sócrates é um homem sem fé, ele mostra nesse momento essa incongruência, porque nesse mesmo momento ele afirma aos jurados que ele faz os jovens acreditarem em divindades novas. Então, Sócrates argumenta, como pode haver o som de flauta sem haver um flautista ou uma flauta, né? Então, não há como haver um Sócrates que fala coisas demoníacas. Nesse sentido, eu falo a respeito dos daimons, que são como gênios na Grécia Antiga, não como os demônios cristãos. Como poderiam haver um Sócrates falando sobre coisas demoníacas sem que hajam os demônios, né? E sendo os demônios filhos bastardos dos deuses, né?
Não tem como você ter fé em demônio ou em coisas demoníacas sem que você tenha fé naqueles que geraram eles, que são os deuses. É a mesma coisa que ter fé em mulas e não ter fé em cavalos ou jumentas. A exemplo do próprio Sócrates. Após essa breve defesa, ele ainda faz um discurso sobre o seu agir e possíveis consequências das escolhas dos cidadãos. E entre todos esses, eu resolvi escolher um aqui para ler para vocês, que é bem especial e eu creio de extrema importância seja para eu ler aqui. Então, desculpa por mais uma citação, mas vou falar aqui. Abre aspas. Mas, se me absolvesseis, não condeno a Nito. Se me dissesseis, Sócrates, agora não damos créditos a Nito, mas te absolveremos. Contanto que não te ocupes mais de tais pesquisas e de filosofar. Porque, se fores apanhado ainda a fazer isso, morrerás. E se, pois pois me absolvesseis de tal condição, eu vos diria, cidadãos atenienses, eu vos respeito e vos amo, mas obedeceria aos deuses em vez de obedecer a vós. Enquanto eu respirar e estiver na posse de minhas faculdades, não deixarei de filosofar e de vos exortar ou de instruir cada um, quem quer que seja que vier à minha presença, dizendo-lhe, como é meu costume: ótimo homem, tu que és cidadão de Atenas, da cidade maior e mais famosa pelo seu saber e pelo seu poder. E ele pergunta: não te envergonhas de fazer caso das riquezas, para guardares quanto mais puderes da glória e das honrarias? E depois, não fazer caso de nada te importares de sabedoria, da verdade e da alma, para tê-la cada vez melhor? Como resultado, infelizmente, Sócrates foi condenado à morte. Havia um total de 501 jurados e 280 votaram a favor de Sócrates e 220 contra. Não sei o que aconteceu com o último. Não vi registro na Apologia de Sócrates sobre a votação desse último que não se pronunciou. Deve ter ficado em cima do muro. E ele foi sentenciado a tomar o veneno da planta cicuta. Nós percebemos aqui que por 30 votos somente ele foi condenado. Se conseguisse convencer mais 30 pessoas, acabaria ali esse julgamento. Só que não era um discurso a respeito de verdade, mas sim de convencimento. E ele fala uma última frase que é muito célebre dele nesse diálogo, que é, abre aspas, mas já é hora de irmos. Eu para a morte e vós para viverdes. Mas quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus. E aí acaba essa jornada do julgamento e nós partimos para a próxima etapa, que é a respeito de sua prisão antes de sua morte. Se me permitem, eu posso beber água rapidinho, porque tô ficando seco já. Pode sim, eu vou pegar pra mim também. Beleza. Só quanto ao formato, a gente vai fazer essa fase de todo mundo falar falar sobre Sócrates, sobre a vida dele, essa etapa, e depois a gente faria uma discussão sobre os textos, sobre os dois textos. Como é que vocês gostariam de fazer? Cara, Eu acho que a gente pode seguir essa métrica de, tipo, cada um falar a parte que ficou responsável e no final a gente fazer uma conversa livre sobre coisas que, tipo assim, que a gente discorda ou concorda, ou sei lá, opiniões, sabe? Eu pensei nisso. Ou a gente pode fazer pausas entre as partes pra falar, sei lá. O que vocês acham? Acho interessante. Eu acho que o modelo de apresentar e ter discussão no final, eu acho mais interessante, não sei. Eu também acho mais interessante esse do final. Eu falei interessante no caso, referindo a esse. Porque acho que, tipo, fazer pausa, por exemplo, a parte da vida dele não tem muita coisa, tipo, relevante, por exemplo, na discussão, né? Mas é o que eu acho. Sim, sim. Então tá, já volto, só um segundo. Tá. Muito bom. Madeira, de certo modo, eu estava vendo aqui que você atribuiu para você falar sobre a ironia socrática e o método socrático. Você basicamente já vai estar entrando no primeiro texto, então já convém bastante, né? Porque você vai explicar e você vai, de certa forma, estar tocando no texto que fala exatamente sobre isso, né? Qual texto? O texto 2, do Ironia. Eu nem sei se você chegou ali, mas. Ah, aquele que a gente separou, né?
É. Opa, voltei, gente. Sim, sim. Ok. Posso continuar? Vocês têm alguma coisa a falar? Ah, eu tenho. Pode sim. Falei. Diga. Agora que tá todo mundo com a boca seca, até eu fiquei, peraí. Você tinha dito sobre algo sobre essa dualidade, se há referência, há temor, se há temor não necessariamente é referência, ou eu tô falando o contrário? Como é que é? Não, no caso. Esse foi parte do início do quarto argumento de Euthyphron, onde Isso. Sócrates deu um engajamento pra ele pra meio que ele tente pensar por si só, né? Ele fala: toda pessoa que é justa, ela é piedosa, ou toda pessoa que é piedosa é justa, né? Tentando se perguntar qual pertence a qual. Euthyphron ele fica perdido nesse meio, e Sócrates dá um exemplo de um poema antigo, né? Eu vou ler aqui a parte que importa do poema rapidinho. Foi Zeus falando, né? Pois onde há temor, ou o poeta falando, perdão, pois onde há temor, há também reverência. E Sócrates vê uma incongruência nisso, porque os homens, eles temem a fome, eles temem a doença, eles temem a pobreza, e eles não reverenciam essas coisas, entendeu? Então quando ele fala onde há temor, há também reverência, quer dizer que sempre onde há temor, há reverência. Mas nesses casos que tem temor, não tem reverência. Então ele corrige e inverte as palavras, né? Ele fala que onde há reverência, há temor. Porque sempre que você reverencia algo, você teme aquela coisa. Mas não é sempre que você teme que você reverencia, entendeu? Uhum. Assim como na justiça eles chegam em acordo que todo piedoso é justo, mas nem todo justo é piedoso. Porque a justiça não se limita na piedade, mas a piedade se limita na justiça. E o objetivo deles passa a ser qual parte da justiça é a piedade, entendeu? Eu só queria comentar que é muito interessante que a distância histórica, né, ele parece que a filosofia está como uma segunda língua. Quer dizer, uma segunda língua, não uma língua. Porque as pessoas de diversos períodos falam e elas se entendem. Outra coisa que eu queria comentar, bem rapidinho, do quarto argumento que você falou, é muito engraçado esse negócio de que você disse que um grego tenta ensinar a Deus como ele deve agir, né? Porque eu acho que é uma constante no mundo grego, isso no mundo antigo, de modo geral, essa ideia do homem querer se aproximar a Deus, querer ser mais que Deus. Você tem o mito do Prometeu, né? Que o Prometeu vai roubar o fogo de Zeus e vai dar aos homens. Você tem, por exemplo, os bacantes de Eurípides, que o Pentes, ou eu não sei qual é o nome do cara, Pentes lá, ele quer acorrentar Diógenes e não consegue. Até na mitologia cristã, a Torre de Babel é outra muito interessante. E, enfim, é isso. Quem sabe seja uma certa jornada do inconsciente do homem, né? Quem sabe se quer dizer alguma coisa que eu não entendo ainda. Mas é realmente bem interessante, mas ao mesmo tempo que ele quer se aproximar, ele também sente muito medo disso, porque quando Sócrates fala que ele está tentando ensinar a Deus como com a beneficência dele, como tornar Deus melhor, ele fica desesperado, sabe? Ele, caramba, não, de jeito nenhum quis dizer isso por Zeus, me desculpa, eu vou até reformular o argumento. Entendeu? É realmente muito interessante o temor que os gregos tinham pelos deuses deles. É bem semelhante ao que um cristão tem hoje, sabe? Aquilo de se humilhar, de se mostrar inferior perante um Deus. Apesar de existir controvérsia no que eu vou falar, mas parece ser uma sociedade bem rígida, né, com costumes bem rígidos. Eu até anotei aqui o que significa a virtude, porque você tem uma noção rígida do que é virtude, do que é o bem. Ele pensa nessa ideia de bem que é possível, o homem, eu acho que o homem é bom em si, né? Mas, enfim, a virtude é o arete, que que significa atividade, um modo de ser que aperfeiçoa cada coisa, fazendo a ser aquilo que deve ser. Mas, enfim, eu não quero muito me alongar, você tem que acabar a sua parte, depois a gente entra nessas diversas possibilidades. Não, tranquilo.
Bom, em relação à virtude, eu tô com Sócrates, né? Eu não sei o que é e não faço a mínima ideia, né? Igual em Menon, no caso. Nem ouço tentar falar porque eu sei que vou ser refutado pelo jeito. Tá. É... Inclusive, Menon, recomendo, é um diálogo bem interessante sobre a dialética socrática. Foi o primeiro que eu li de Platão. Né? Obrigado ao Rômulo. E obrigado também ao Guilherme por depois ter me ensinado o que é virtude por Aristóteles. Tá, continuando aqui. Perfeito. Tá, a terceira parte, tá, vou fechar minha anotação aqui, é sobre Criton. Criton é um dos melhores amigos de Sócrates que vai visitar ele durante a prisão, porque depois desse julgamento ele é preso e vai ser julgado somente depois que um certo navio chegue a Delos. Delos é uma região ali perto de Atenas, que sinceramente não sei dizer onde é no mapa, mas eu sei que é perto de Atenas. Né? É um porto de Delos, né? E Criton também pode ser chamado de... Eu não anotei aqui o nome, mas eu tenho quase certeza que é do dever, a respeito do dever, né? Porque é o dever de Sócrates ficar e receber sua pena. E Criton chega numa manhã bem cedo, próximo, junto ao sol, né? Implorando para que Sócrates fuja da prisão. Pois mesmo sabendo que ele tinha aceitado a morte de bom grado, ele ficou receoso com o que as outras pessoas vão pensar a respeito dele, né? Poxa, seu amigo tá pra morrer na prisão, e você tem dinheiro, você tem bem, você pode fazer com que ele fuja de lá e não vai fazer, sabe? E o Sócrates, mesmo à beira da sua morte, ele não abandona a razão que defende ser a melhor que ele consegue sustentar, sabe? Somente por causa da sua sorte. E esse trecho que eu vou citar aqui agora, mais um trecho, representa bem essa lealdade que Sócrates tem com a razão. E não vai movê-la por causa da sua sorte, né? Abre aspas. Quanto a mim, não é de agora, sempre fui deste feitio. Não cedo nenhuma outra de minhas razões, senão as minhas reflexões demonstram ser as melhores. As razões que alegavam no passado não as posso enjeitar agora em vista da minha sorte presente. Elas me apresentam como inalteradas. São as mesmas de antes, as que estou respeitando e acatando. Se nestas conjunturas não temos outras melhores para alegar, fica certo de que não cederia absolutamente a tuas instâncias. Ainda que, com mais ameaças do que as atuais, nos acene o poderio da multidão, como as crianças com os espantalhos das prisões, mortes e confisco de bens. E ele se propõe a debater com Sócrates, que caso ele apresentasse uma razão melhor do que a que Sócrates mostrava, spoiler, ele não vai, ele concordaria em fugir da prisão. A respeito do medo da multidão, o Sócrates pergunta a Criton sobre uma ginasta, se ela deve ouvir a respeito de seu corpo. Um ginasta, desculpa. Ou uma ginasta, tanto faz. Se ela deve ouvir a respeito do seu corpo, a saúde do seu corpo, a voz de somente um sábio, que é o médico, ou a voz de todas as pessoas, né, de toda uma multidão. Bom, se ela ouvir a voz do médico, ela vai trazer o bem ao seu corpo. Se ela ouvir a voz da multidão, ela pode trazer aquilo que pode trazer a ruína para ele. E assim também com a ginástica, quanto em relação ao belo e feio, ao justo e ao injusto, ao bem e ao mal, devemos respeitar a voz do único, daquele que sabe mais, e não de uma total multidão. Porque senão a gente corre o risco de obedecer às vozes daquelas pessoas que não sabem a respeito do que falam, e a gente corromperia aquilo que... A gente corromperia a justiça, a gente corromperia o que é belo, o que é justo, e a gente arruinaria na injustiça e no mal. Tá, deixa eu continuar aqui. Peraí, me perdi rapidinho. Sim. Bom, uma ginasta ela poderia viver com o corpo arruinado, já seria algo péssimo, né? E se ela se arruinasse demais, não poderia viver. E para Criton e Sócrates, como eu acho que para algum grego que também seja seguidor dele concorde, assim como de Platão também, a alma ela é mais importante do que o corpo, aquela parte de nós que lida com a justiça, com o belo e com o feio. Então, se já é difícil viver com o corpo arruinado, muito menos seria viver com essa alma arruinada. E todos eles concordam que o necessário não é simplesmente viver, mas viver bem. Viver bem é viver honrado e conforme a justiça, não praticando a justiça, seja mesmo com os injustos. Isso é algo que eles falam que eles mesmos concordam entre si. E conforme essa premissa, eles resolvem começar a analisar se é justo ou não eles saírem daquela prisão sem a permissão dos atenienses, né? Sócrates ele nasceu em Atenas e passou sua vida inteira lá, uma cidade que permitiu seus pais criarem e educarem ele. Assim,
também permitiu com que ele cresça e acompanhou ele a vida inteira. E nisso, quando ele também teve filhos lá, e depois de passar 70 anos de sua vida lá, só que estava sendo condenado com 70 anos, ele havia concordado com todas as convenções e leis que tinham naquela cidade. E, cara, Atena ele deu tudo que foi preciso para ele viver a vida bela que ele diz viver. E também está permitindo com que os pais dele vivessem, que os filhos dele vão viver. E caso ele não concordasse com as leis, ele até poderia viver em outra região. Só que ele escolheu ficar, isso já bem de cedo. E tão tarde assim, depois de tudo isso que aconteceu na sua vida, de tudo que ele pôde fazer na vida, tudo que a cidade permitiu para ele, ele desobedecer essas leis e falar que não concorda mais com elas, tornaria ele réu imediatamente. E acima de tudo também tornaria ele um homem injusto, né? Porque Sócrates, ao aceitar as leis e dizer que vai morar lá, ele se torna subjugado por elas e não iguais a elas. E assim como todos os cidadãos não são iguais à pátria, né? Isso pode até ser motivo de debate hoje em dia, mas naquela época você não tinha ideia de um indivíduo. Ninguém pensava em si na polis grega antiga. Todo mundo pensava na polis em si. E como a polis pode exercer a vida bela ser vivida no cidadão. Então, a gente teria que, através da política, da arte da política, melhorar a polis para que melhore a vida do cidadão. E não focar em um cidadão só, entendeu? Então a polis está acima do cidadão. Bom, caso ele resolvesse fugir e se exilar em outras cidades com leis boas e rígidas iguais a de Atenas, perdão, rígidas não, somente boas, iguais a de Atenas, isso nas palavras próprias dele, ele seria tratado como destruidor delas e terá entre os juízes uma fama de... terá uma péssima fama entre eles, entendeu? E para além de tudo, ele não vai ter a moral para exercer aquela arte divina que ele fala que quer exercer, que é de filosofar, né? Um homem que desrespeita as leis que antes tinha confirmado. Ter tal hipocrisia assim e negar aquilo que é justo e praticar uma injustiça dessa, que moral ele vai ter pra poder filosofar, entendeu? Ninguém vai ouvir ele. Acho que nem ele mesmo conseguiria falar. E caso ele vá pra alguma cidade com leis injustas, que tipo de vida poderia viver um homem justo nesse meio, né? Um homem que reconhece a razão a mais correta, pelo menos, né? Acho que consegue se apresentar assim. E é que as outras pessoas também apresentam a ele. E numa cidade que exerceria sobre ele uma injustiça, entendeu? Ele viveria em completo confronto, seria injustiçado e não poderia fazer nada, né? E bom, seu último discurso antes do começo de Fédon tem uma passagem meio marcante de como deve agir um homem injusto, pelo menos para Sócrates perante um homem justo, perdão, pelo menos para Sócrates perante a injustiça, né? Abre aspas, tem um pouco antes, mas eu cortei. Não sobreponhas a justiça nem teus filhos, nem tua vida, nem qualquer outra coisa, para que, chegado ao Hades, possa alegar, eu acho que eu escrevi errado, alegar todas as justificações perante os que lá governam. É isso mesmo, alegar. Está claro que com aquele procedimento, aqui não será melhor nem mais justo nem mais pio, para ti nem para nenhum dos teus, mas lá será melhor, quando estiveres chegados. Presentemente partirás, se partires vítima de justiça, não das nossas leis, mas dos homens, já está aqui Sócrates afirmando que as leis são justas novamente, aquelas leis que concordaram, mas a injustiça aqui é feita por um homem, e pelos homens que são convencidos por esses homens, por esse homem. Continuando. Se porém tivares, retribuindo assim vergonhosamente a injustiça, o dano com o dano, logrando próprios compromissos e acordos conosco, o acordo que ele fez com a polis de Atenas, ao resolver ficar naquela cidade durante sua vida e ter os seus filhos lá, em detrimento daqueles a quem menos devias lesar, de ti próprio, de teus amigos, da tua pátria e nós, enquanto viveres, estaremos indignados contigo e, lá embaixo, nossas irmãs, leis do Hades, não hão de te acolher com benevolência. Sabedorás que procura arruinar a medida de suas forças. Sabedorás do que procuraste arruinar na medida de suas forças. Eu escrevi errado aqui de novo. Então, depois desse parágrafo que ele fala, ele continua um pouco o diálogo de Criton e depois a gente simplesmente parte para Fédon. Sobre Fédon, como não era minha responsabilidade falar sobre metafísica, eu achei que eu poderia invadir o tema de alguém se eu falasse sobre Fédon. Porque se eu falasse sobre a história dele e sobre o principal debate, eu já estaria falando sobre metafísica, né? Sobre como Sócrates prova a dualidade, o mundo sensível, inteligível e tudo aquilo que se baseia, né? E além disso também ficaria muita coisa pra mim, eu acho que foi difícil também guardar todas essas coisas, escrever tudo isso. Então eu resolvi não falar sobre Fédon, sobre o que é debatido, porque também teria que falar sobre Orfismo e outras coisas que vêm anteriormente.
Mas Fedon não é, em questão de história, não é muito complexo. Você tem Sócrates dentro de um recinto com muitos de seus amigos. Platão não estava, porque ele estava doente no momento, como ele mesmo escreveu no diálogo. E ele faz seu último discurso, um ótimo discurso, um longuíssimo discurso sobre a vida, sobre a morte, sobre as coisas que tem para além da morte, sobre a verdade. E não lembro o que ocasiona ele fazer esse discurso, realmente não me vem à memória agora. Mas ele fala tudo o que tinha que falar. Para você ver como o Sócrates era um homem justo, ele no final de Fedon pede para Criton pagar uma dívida que ele tinha com a Cléspio, que era de um galo que ele devia para Cléspio. E ele toma o veneno de cicuta e morre. E realmente, as últimas palavras dele não foram algo épico igual a apologia de Sócrates, ou talvez alguma ideia muito, muito bem elaborada como de Criton, mas simplesmente demonstrou a justiça que ele tem, né? Sendo sincero e resolvendo pagar sua última dívida, né, em vida, para que não partisse com nenhuma pendência nesse mundo. Coisa que ele realmente é aquele objetivo, né? Partir sem nenhuma ligação com isso aqui, para poder que a alma dele, quando vá pro Hades, ela vá de forma totalmente pura, não fique presa aqui e possa ir pro melhor dos lugares lá. Basicamente é isso, gente. Eu terminei já o que eu tinha que falar sobre isso. Caso eu lembre de uma coisa ou outra sobre Fedon, também posso falar aqui. Eu realmente lembro uma coisa ou outra só, nada demais. Mas é isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Contigo, Sérgio. Arrasou. Gente, não, deixa. Eu vou comentar. Meu Deus, o Sérgio entrou com 3 contas. Acho que você E banhe pra está mim aqui. compartilhando o ecrã. Enfim, tô confusa. Mas eu tenho algumas coisas pra comentar sobre isso que você falou. Uhum. Só que eu vou comentar no final, porque é melhor, né? Pra tipo, a gente seguir o fluxo. Beleza. Aí começa a parte do Sérgio. Sérgio, você tá conseguindo Vou montar aqui. falar, ou sei lá? Porque ele entrou por 3 contas. Ah, foi. É que eu esqueço que tá mutado. O Zoom avisa isso, esse não. Eu só queria só inserir a gente nesse contexto rapidamente e explicar mais um pouco o sentido da filosofia do Platão, do Aristóteles e do Sócrates, explicar por que existe filosofia pré-socrática, não dizem pós-socráticas, né, que seriam os estoicos, os epicuristas, e socrática, né, o Aristóteles. Mas eu vou só mostrar 4 slides desses slides que eu fiz para dar uma aula. Eu vou só pegar esses 4 slides, não, esses 4 aqui de cima. Aqui a gente tem uma imagem de um mapa da Grécia. A gente tem a Grécia continental, insular, peninsular, oriental. E não existe só uma civilização grega, é importante eu falar isso para vocês. Existiram várias civilizações gregas em vários períodos. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, tô vendo. Me ouvir? Sim. Tá. Então, bom, eu vou falar um pouco deles para até depois unir história com filosofia. Peraí, o que aconteceu que travou? Eita, caraca. Períodos. Grega. Não, da história. Tá, aqui. Como vocês bem podem ver aqui, a Grécia Antiga ela é basicamente dividida em 6 períodos. Aqui só fala 5. Os livros de história só costumam falar 5, mas o sexto é o primeiro, eu acho que é Egirídia, que é o pré-histórico, mas esse não vale tanto a pena falar. Esse pré-homérico é onde ocorreu aquele conto do Minotouro, né, do Minotauro, lá em Creta, porque as cidades importantes eram Creta e Micenas. Vale falar um negócio, vale salientar um negócio importante, é que aqui tinham sociedades matriarcais. Foram um dos poucos momentos que tinham
Só que Creta foi assolada por um tsunami, por um terremoto, e aquela civilização acabou, além de terem sido invadidos, né, pelos aqueus, pelos dórios, pelos eólios, que acabaram com o pré-homérico. Aqui também foi quando ocorreu a Guerra de Troia. Aqui foi quando Homero decidiu reunir os poemas que ele ouvia oralmente, né, porque as pessoas contavam oralmente esses poemas, que tinham 10.000 versos, eles tinham uma memória absurda, e eles foram invadidos aqui, estavam destruídos, mas começaram a se povoar em espécies de guenos. Guenos são os nomes dados de uma formação familiar. Só que o pessoal foi crescendo, o pessoal foi aumentando o número de pessoas na Grécia, até que eles voltaram a outras cidades, houve um êxodo rural. E aqui que ocorre, no período arcaico, a formação da polis. A polis vai ter um papel essencial na filosofia. Deixa eu ver se agora... Isso, agora já foi, ó. E aqui também tem o período helenístico, com o declínio da polis, quando vem o Alexandre o Grande, vem colonizar a Grécia, só que ele mantém a cultura grega porque ele era aluno justamente do Aristóteles. Então, ele vai gostar muito da cultura grega, que ressaltando a imagem da polis, né? Aqui é a cidade de Atenas, aqui que tem não sei se aqui é a Acrópole ou a Ágora. Eu acho que aqui é a Ágora. Não sei. A Acrópole fica aqui no alto, então deve ser essa. E a Ágora está por aí. A Ágora onde eram discutidas as decisões políticas, onde haviam cultos religiosos, onde havia comércio. Era um lugar onde ocorria tudo. Mas tá bom. Vamos falar um pouco dessa polis, né? Mas antes de falar da polis, eu quero falar um pouco desse período homérico, que são os filósofos pré-socráticos, que eram basicamente o surgimento dos primeiros filósofos, e os primeiros filósofos eram físicos, né? Eles defendiam a physis, que tudo teve origem com alguma coisa. Tales vai dizer que é a água, Heráclito vai dizer que foi o fogo, e o mundo se fez a partir da água, a partir do fogo, a partir do átomo, como dizia Demócrito. Tem outros que vão defender que surgiu a partir de outras coisas. Eles tentavam, a filosofia, ela surgiu assim, tentando achar uma explicação racional para a realidade, para o cosmos, né? Alô? Ela foi importante, porque agora nessa ágora, as pessoas na ágora, na cidade, vai ter um espaço para as pessoas discutirem as decisões políticas, né? Isso vai fazer com que tenha um espaço fértil para que Sócrates surja falando de política, né, das relações de poder. Aristóteles e Platão também vão falar muito disso. Então, só para destacar a importância dessa polis e o legado do Sócrates, né, que ele é anterior ao Platão e ao Aristóteles. Se eu não me engano, a ordem foi primeiro Sócrates, depois Platão, né? Platão tinha vários livros que ele falava sobre Sócrates, e também tem alguns livros, e depois vem o Aristóteles, né? Já no final do arcaico para o helênico. E ele, diferente daqueles pré-socráticos, do Tales, do Heráclito, do Empedócles, ele tem um legado por sistematizar a filosofia, por fazer sistemas. É algo que, pelo menos até onde eu sei, na filosofia ocidental era algo novo, né? Você falar de tantos conceitos do bem, do mal, da ideia de justiça, de virtude. Se vocês forem procurar, a maior parte dos filósofos pré-socráticos não tem tanto texto, não tem eles produziram muito em fragmentos, né? O Heráclito ele escreveu muitos fragmentos.
E, bom, o Sócrates, eu acho que ele foi um dos únicos filósofos, um dos poucos filósofos que não escreveram, que não produziram nenhuma obra escrita. Isso é algo que não é tão incomum na tradição filosófica, até porque no século XX tem muita gente que faz seminário e tal, que não gosta muito de falar. Na linguística tem, por exemplo, um cara que só escreveu, só fez aula, só fez seminário. O Lacan só fez basicamente seminário. O Foucault fazia muito seminário. O Wittgenstein, todo mundo fazia muito seminário e não tinha muito essa questão da aula, né? É um modelo interessante de se pensar, né? As pessoas ficam discutindo a filosofia. Então, falei que eu ia falar o quê? Cultura, tradição, o Sócrates, como a gente já sabe, influenciou a, toda a tradição filosófica ocidental, né? Foi uma das grandes pessoas, grandes filósofos. E um pouco disso, alguém gostaria de falar para além do que eu falei, falar, contra-argumentar, acrescentar alguma coisa, ou vocês querem passar para a próxima etapa? Eu só queria falar uma coisa, já querendo botar meu grandiosíssimo ídolo Diógenes aqui no meio, é que você falou sobre essa divisão dos períodos históricos da filosofia, só que o que muita gente não imagina é que por muito tempo essas pessoas conviveram entre si, sabe? Existe uma anedota muito famosa de Diógenes, inclusive é até blusa por aí, queria uma blusa dessa, que uma vez Sócrates estava conversando na academia com seus discípulos e tentou definir o homem, né? Falou, não, o ser humano é um animal sem penas e bípede. Aí Diógenes está passando por lá, ouviu isso, né, pelo meio da rua, e saiu correndo e foi fazer alguma coisa. Do nada, ele volta correndo, gritando, com uma galinha depenada na mão, morta, falando, eis aqui o homem de Platão. Então, cara, não, o Diógenes é sensacional, mas... Mas é isso, eles tiveram uma convivência entre si também, isso é muito interessante. E curioso de se imaginar também, né? E Diógenes também, eu acho, né, até onde eu sei, não escreveu nada também, junto com Sócrates, então... Mais um motivo aí pra ele ser especial. O Diógenes, ele tem uma importância. Não sei se tem dois Diógenes, eu espero que não. Mas eu acho que só tem. Não, na verdade tem dois Diógenes sim, eu tô falando dos Diógenes de Sinope. Tem dois. O Diógenes de Sinope, ele é filósofo do período helenístico, junto com Epícoro e todos os outros. Falei todos os outros porque eu não lembro. É porque o Ele primeiro. é o carinha da vida, tipo, louca, que vivia na rua, não é, Gabriel? Isso aí mesmo, aquele que morava no barril junto com os cachorros e tal. Isso. Sonho. Estilo Chaves. Acho que é mais ao contrário, né? Chaves é estilo Diógenes. Pois é. O Diógenes. Gente, eu entro. Não, o Diógenes, também teve o Diógenes historiador da filosofia, então relaciona até um pouco mais, porque ele fala desse milagre grego, que a filosofia surgiu na Grécia, e não mais em outro lugar, e foi um milagre porque foi repentino, e surgiu assim no meio do nada, e o Tales começou a fazer filosofia lá em Mileto, e depois o pessoal começou a fazer filosofia, e é isso. Fala, médio. Não, eu saía pra minha parte mesmo. Vocês têm mais alguma coisa pra comentar? Cara, na verdade eu tenho sim, eu quero falar mal de grego agora, só um pouquinho. Uma coisa que o Guilherme me mostrou bastante depois que eu cheguei no terceiro período do IF é que o mundo de antigamente, pelo menos nessa época de Platão, Sócrates, Socrates, e foi aumentando cada vez mais, era tudo dominado pelos gregos, tá ligado? Principalmente com Alexandre o Grande, depois que ele dominou quase o mundo inteiro, tudo era dele praticamente, né? Aquilo que a gente chama hoje em dia de Oriente Próximo, Oriente Médio, Oriente Distante, era baseado em quê? Era baseado na Grécia. O que estava próximo à Grécia era o Oriente Próximo, o que estava muito longe da Grécia era o Oriente Longínquo. Então havia um egocentrismo muito grande, né, dos gregos e tal. E eu acredito muito que isso da filosofia surgiu com a gente. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo e todas essas coisas. Acho que também
tenho muito disso ser sufocado, sabe? Porque provavelmente teve alguma coisa antes, e, inclusive, como uma professora uma vez da UERJ falou, pra mim, a República de Platão é muito inspirada no Egito Antigo. Não sei porquê, na verdade, mas ela falou pra mim, eu tô confiando nela aqui, dando voto de confiança nela. E realmente eu acredito que isso da filosofia ter surgido na Grécia, de como os gregos falam, né, entre si, acredito que tenha sido muito do ego deles, que era muito inflado. Quanto a isso, agora eu quis fazer um comentário aqui, médico, rapidinho. Estão me ouvindo? Então, eu espero. Sim. É que assim, essa ideia, se a filosofia nasceu ou não nasceu na Grécia, é algo bem polêmico. Deixa eu acabar com o meu alarme aqui, que eu tenho para acordar. É algo bem polêmico, porque foi muito discutido por vários historiadores da filosofia ao longo do tempo. Né? A gente teve esse Diógenes, a gente teve Hegel também, a gente teve, sei lá, uns 5 outros historiadores importantes. Uns defendem que a filosofia nasceu no Oriente, que é a tese continuista, ou seja, a filosofia está continuando, e outra é a tese continuista, que fala que a filosofia nasceu na Grécia, e ela nasceu na Grécia porque ela, enfim, a filosofia só existe como filosofia na Grécia. Eu discordo, pessoalmente eu discordo. Por exemplo, as sociedades chinesas elas são bem anteriores às gregas, né? As produções teóricas. E uma coisa que aperta bem forte é que, bom, vocês já devem ter ouvido falar em taoísmo, em confucionismo. Bom, se vocês ouviram falar só em confucionismo, de Confúcio, bom, teve uma ruptura entre Confúcio entre o Lao Tse, que é o do taoísmo, e dos confucionistas, e o Lao Tse criou a própria religião, filosofia, que é o taoísmo, né? Que é ao mesmo tempo os dois. E ele tem uma ideia bem interessante, que é a questão do yin e yang, né? Vocês provavelmente já viram o yin e yang, que tem o preto e o branco, e que chamam a lei da enantiotropia, né? Que ao fim de um ciclo, a realidade tende a ir para o seu oposto, né? Então, tudo é dividido entre sim e não, bem e mal. E essa ideia, ela volta a aparecer em Heráclito. Lá a primeira escola de filosofia foi a escola jônica de Heráclito. Eu não sei se não sei se foi de Heráclito essa não, mas uma das primeiras escolas de filosofia estava lá em Heráclito. E ele fala que tudo vem do fogo e que tudo é regido pelos princípios dos contrários. Ou seja, é a mesma ideia que tem em comum a Grécia, né, o Heráclito na Grécia e o Lao Tse, uns 500 a 1000 anos antes. Ou seja, essa ideia não é tão original. Então, isso é um pouco suspeito. E outra coisa que eu, sem querer me alongar muito, mas é que a palavra filosofia significa amor ao saber, né? A tradução do grego. Talvez a filosofia aqui já tenha nascido na Grécia, mas tenha nascido como uma narrativa, ou seja, a filosofia já existia, mas só foi batizada com o nome de filosofia na Grécia. Então, eu acho que também tem polêmica de que talvez a filosofia tenha surgido no Egito, eu também não conheço muito, então é um pouco disso só esses dois argumentos. Também pode ser na China, né? Porque tem, como eu aprendi com o embaixador da China no Brasil, numa entrevista do Marco Antônio Villa, a China tem 5.000 anos de história interrupta, né? Então, 5.000 anos aí, acho que deu bastante tempo pra filosofar, né? Então, tá, mas agora eu volto pro Via Madeleine, porque a gente tá falando muito já. Vamos lá, Desculpa, vamos lá, médico. Obrigada, gente. Então, a minha parte é sobre a ironia socrática e o método socrático. E, na verdade, é uma coisa bem simples e rápida. Para começar com a ironia socrática, tipo, todo mundo sabe que tinham os sofistas. E os sofistas eram as pessoas que convenciam pela emoção, pela retórica, mas não com argumentos e nem com a verdade.
E aí, com isso, o Sócrates meio que começou a fazer esse método de ironia, que o que ele fazia quando as pessoas estavam falando e pondo seus argumentos, ele começava a fazer um monte de perguntas, questionamentos, para a pessoa se contradizer e se autorrefutar. Ele não queria constranger as pessoas com isso, mas ele queria incitar a construção de um pensamento mais consistente e coerente. Então, a partir desses questionamentos e das contradições e tal, o interlocutor, ele começava a se desapegar das influências externas, começava a se questionar e a refletir. Então, ele começava a desapegar das construções que meio que já eram impostas por aquela sociedade. Tipo, dogmas que já eram prontos. E começava a construir um pensamento a partir dele mesmo, a partir da própria reflexão. E aí também tem a maiêutica, do método socrático, que também é conhecida como parturejar, que, tipo, a mãe do Sócrates, ela era parteira, e também tem bastante uma associação com isso, porque, tipo assim, o Sócrates, ele não queria gestar um conhecimento, tanto que é daí que vem a frase só sei que nada sei. Ele queria ajudar a outras pessoas para que esse conhecimento nascesse dessas outras pessoas e ele somente avaliasse. Então, é daí que vem toda a questão de que ele não tinha saber nenhum, mas ele fazia aquelas perguntas, ele incitava as pessoas para clarear a mente dessas pessoas, para que essas pessoas sim produzissem conhecimentos vindo de reflexões. E aí depois ele julgava esse conhecimento dessas pessoas se era belo ou se era errôneo. E é basicamente isso. Então, o método do socrático e a ironia socrática é composta de incitar para que as pessoas construíssem pensamentos e de questionar as pessoas para que elas entrassem em contradição e percebessem os seus próprios erros e suas próprias incoerências. E é isso, gente. Muito bom, cara. É engraçado também que o Sócrates parece que é muito, como posso dizer, zoeiro, sabe? O cara chega dizendo que sabe e ele já vai logo, não, você é sábio, sim, é claro. Um grandiosíssimo homem, por favor, me ensine sua sabedoria. Eu adoro isso. Então, acho que seria a parte agora, né, das citações e frases e tal. Uhum. Assim, eu peguei duas frases que são icônicas dele, né? Que é só sei que nada sei e conhece-te a ti mesmo, né? Eu ia começar pela conhece-te a ti mesmo, que a gente tem que entender um pouquinho alguns conceitos do Sócrates, né? Que a primeira coisa que a gente tem que entender é a questão da alma em Sócrates. A alma em Sócrates é basicamente o seu ser pensante, o seu consciente. E Sócrates entende então como sendo isso, né? E essa alma, ela vai usar o quê? Ela vai usar o nosso corpo como se fosse o receptáculo, como se fosse um instrumento para que ela consiga exercer sua função, basicamente isso. Eu acho interessante também que tem outros trechos que ele cita que o nosso corpo ele também tem ele tem, né, os instintos do corpo, né? E que quando a alma domina esses instintos é quando o homem se torna feliz, né? Pleno, digamos assim. Mas enfim, tendo então como base que a alma ela é basicamente a essência, né? O pensar, né? Porque a gente sabe que Sócrates era muito racional, né? O conhece-te a ti mesmo é basicamente você ter noção de tudo, tipo, ser pensante, basicamente. Seria ser pleno, basicamente isso. E essa outra frase que é do que só sei que nada sei, eu já tinha falado um pouco antes, né, da questão que eu fiquei muito confuso nessa parte, que pra mim o não saber socrático é uma coisa muito, tipo, pra mim não tinha muito cabimento, porque como assim? O que é conhecimento, então, se ele não sabe? Aí fui, pesquisei um artigo, né, e sobre teorias que os caras como posso dizer, teorias que eles fizeram, né, e então, o que eu achei que pode ser três alternativas, ou Sócrates é realmente a questão da ironia, ele falava que não sabia mesmo, mas ele sabia, da ironia socrática, ou ele
com o negócio mesmo? Putz. Ou veio, por exemplo, conhecimento divino, né? Por exemplo, ele sabia as coisas porque Deus colocou nele esse conhecimento. Só que para que isso seja verdade, você teria que pressupor que Deus é verdadeiro. Então é uma coisa muito mais complexa de dizer. E aquele negócio de que Sócrates provavelmente acreditava em dois tipos de sabedoria, né? Que seria a sabedoria humana e a sabedoria divina. A questão da sabedoria humana, então, seria os conhecimentos que nós temos sobre nós mesmos, né? Conhecimento geral que todo ser humano tem. Só que esse conhecimento para Sócrates não teria nenhuma validade, não seria um conhecimento de fato que realmente significasse alguma coisa, né? Então, seria só o conhecimento divino que seria de fato conhecimento verdadeiro, que valeria alguma coisa. E, portanto, eu falar que só sei que nada sei é que ele sabe que ele não tem esse conhecimento divino. Então, seria basicamente essa questão. E aí é aquela questão do paradoxo, né, que falam. Que como é que ele consegue, nessa dialética dele, dizer que alguém não sabe alguma coisa se ele mesmo também não sabe? E aí ficaria essa dúvida, né? E aí eu queria deixar isso aí para vocês discutirem depois, se quiserem. E outra coisa que também, outro paradoxo que é muito, que eu também li, que tem, né, na obra dele, é a questão de como que ele sabe a questão qual é o nome? Das características que citaram, que é piedade, eu esqueci o nome, as virtudes, isso. Como ele sabe das virtudes? Porque as virtudes, para Sócrates, são características do quê? Da alma. E a alma é uma coisa que para a gente seria, na filosofia dele, pelo menos, na real, basicamente em toda a história da filosofia, né, seria uma coisa que seria como Deus, porque você consegue ver a alma? Não, então você tem que, tipo, acreditar numa coisa. Então também seria um pouco algo meio divino na obra dele. E aí as pessoas argumentam que como ele pode saber dessas virtudes se elas podem ser algo divino. E aí eu vi uma teoria lá que falaram, né, nesse artigo, que diz que, por exemplo, você pode entender conseguir falar sobre algo sem ao menos saber o que é. Que aí ele citava, por exemplo, dois exemplos. Uma pessoa, por exemplo, que sempre usava a questão, ela tem, por exemplo, artrite. Ela tem artrite, é uma doença que afeta as articulações, né? Então vai ser joelho, ombro, essas coisas assim. Agora, se a pessoa, por exemplo, ela tá com dor no tornozelo, né? E essa dor sobe para o joelho, depois vai para a coxa, pode ser que a pessoa fale, nossa, eu tô com artrite na minha coxa. Aí ela vai no médico e ela percebe que não, ela não está com artrite, porque artrite é nas articulações, não na coxa. Porém, então nesse caso, ela falou de artrite, só que ela interpretou de maneira errada. Porém, na visão dela, ela estava correta. E aí, a outra coisa seria, por exemplo, um outro aspecto, por exemplo, se o próprio médico fala para a pessoa que a dor que ela estava sentindo na coxa é artrite. Aí, ela vai entender, ela vai assimilar que essas dores na coxa poderiam ser artrite, sendo que na verdade não são. Então, pode também depender da questão da influência externa. Você saber falar de algo sem, na realidade, ter conhecimento sobre isso. E basicamente isso que eu queria deixar aqui. Eu acho que isso é muito uma questão de gambiarra comunicativa, quase, né? Tipo, sei lá. Eu acho que a gente pode levar esse lance de falar sobre algo que você não sabe, tanto pro lado mais sofista, quanto pro lado da indução, que foi aquela parada que eu falei, que, tipo, que o Sócrates acreditava, né? Que, tipo, o conhecimento já estava dentro da pessoa e ela poderia falar de uma coisa que ela, tipo, não sabe. Sendo que eu não acho que aquele exemplo prova aquilo, porque é muito indução, tipo. Eu até anotei alguma coisa aqui que eu tinha ficado meio indignada. Ah, tá. Que é reminiscência, diálogo de indução, ensino pela prática. Tipo, o que eu deduzi daquilo foi que, tipo, ele não estava tirando um conhecimento que aquela pessoa já sabia, mas ele estava ensinando pela prática, porque ele estava com as perguntas dele, ele já estava induzindo as respostas. Então, tipo um método que muitos professores de hoje em dia usam e, assim, não faz sentido acreditar que o conhecimento já está dentro de você, assim, tipo, eu pelo menos acho. E enfim, eu anotei várias coisas aqui que eu queria tanto compartilhar quanto perguntar para vocês a opinião de vocês, porque foram coisas que eu tava lendo e eu fiquei, tipo, meio chocada e outras eu fiquei, tipo, não vejo sentido nisso. Mas enfim, podem falar aí que depois eu falo.
Se me permitem, essa questão da verdade, ela já é algo bem antigo na filosofia, né? Não é de Sócrates que começou isso, nem de Platão. Mas o que eu consigo me lembrar agora sobre os pré-socráticos é que nós temos o primeiro Heráclito, né? Heráclito, se não me engano, de Éfeso, que fala que a arqué, ela é o fogo, porque as coisas estão em constantes transformações, né? E se elas estão em constantes transformações, como eu posso afirmar algo certo a respeito delas, né? Como ele mesmo dizia, um homem não pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque nem o homem vai ser o mesmo, tudo aquilo que compõe ele fisicamente já vai ter se trocado, se assim eu posso dizer. Assim como as águas do rio também não vão ser as mesmas, porque elas já vão ter fluído, já vão ter ido para algum outro lugar, né? Ai, muito obrigada por olhar por essa perspectiva, porque todo mundo que fala da frase do rio só pensa na mudança do rio e não pensa na mudança do homem. Porque, gente, é óbvio que o homem também muda. É muito Aham. importante falar disso, da mudança do homem também, Sim. além da mudança do rio. Mas É, enfim, desculpa interromper. não, relaxa, fica à vontade. Não só da mudança física também, mas da mudança da personalidade dele, né? Em termos gregos, da alma dele, né, que mudou. Sim, exatamente. Não sei se mudou, mas se desenvolveu melhor. Isso não é debate pra agora, mas... É, então, todo mundo ficou meio em choque, né? Caramba, então como é que é? Eu não posso falar a verdade de nada porque eu não tenho como capturar não tenho como ter a verdade porque as coisas se mudam a cada momento, né? Aí a gente tem um outro cara chamado Parmênides de Geleia que vem pra tentar mudar isso, né? Não, a verdade existe e eu vou mostrar onde ela está. Ele é conhecido como o fundador da metafísica, né? Ele fala que, sim, a verdade existe, mas ela não é baseada em coisas físicas. Ele fala que aquele homem, por mais que ele tenha mudado o seu corpo, ele ainda é o mesmo. E ele ainda é o mesmo por algum motivo. E não vai ser nessa coisa material, na forma material dele, que eu vou encontrar essa justificativa para ele continuar o mesmo, né? Para eu encontrar alguma verdade a respeito dele. Mas sim naquilo que faz parte da existência dele, mas que vai para além do material, né? Aí ele começa a metafísica. Eu tô falando aqui meio grosseiramente sobre isso porque não tô muito lembrado e por mais que eu me lembre, eu também não era muito entendido de Parmênides. Cara, mas essa questão aí da verdade, né? De não ter certeza das coisas, eu acho que também leva muito à questão do ceticismo, né? Que Uhum. você quer ao máximo negar as coisas. E me lembra muito esqueci o nome dele. Daquele cara que falou, penso logo existo. Esqueci o nome dele Ah, Descartes? agora. Isso. Cara, O pensamento dele é muito isso, né? Que ele tentou fundamentar um ponto de certeza, mas Uhum. para mim o pensamento dele também é meio falho, porque ele pressupõe que tem que ter Deus. E é a mesma coisa, você não consegue provar que Deus existe. Então, essa é uma Sim. discussão muito difícil, né? Que Tem. vai também se aprofundar depois na questão dos sentidos também, né? Até a questão se os sentidos são de verdade. Uhum. Tem uns que costumam dizer que Deus existe e podem provar, né? Como Santo Anselmo, mas não posso julgar porque talvez eu não tenha entendido direito o que Santo Anselmo dizia. Mas voltando pra Grécia, isso foi muita inspiração pro que Platão foi fazer a respeito da metafísica depois, né? Enquanto ele via que não podia afirmar a verdade com nenhum material da física, né, das coisas que são físicas, ele recorre à metafísica para poder tentar explicar o que é que vai tornar o ser humano o mesmo ser humano independente do momento, né? Então, ele desenvolve o dualismo dele, etc e tal. Só tô pensando por onde eu vou começar. É, Tá, ele começa a falar, bom, se as coisas físicas não podem ser confiáveis porque elas são inconstantes, então quer dizer que qualquer tipo de sentido que eu possa utilizar, sentido físico, como dos cinco que nós temos, para poder analisar a realidade e tentar chegar a uma verdade, vai ser ineficaz. Porque o que nós estaremos analisando agora será a respeito do passado e atualmente já teria mudado. Então ele recorre àquilo que nós temos de ferramenta no momento para poder analisar as coisas para além do que elas têm de físico, que é a nossa razão, nossa consciência, etc. E aí ele começa a falar a respeito da alma, né? Que existe um mundo para além deste mundo que pode ser capturado não por nenhum desses sentidos, mas sim pela alma, né? E aí ele desenvolve isso bastante em Fedon, quando ele prova a imortalidade da alma, né? Porque ele fala, não, uma coisa, para ser grande, o que ela precisa ter antes? Ela precisa ser pequena. E para ser pequena, o que ela precisa ser antes? Ela precisa ser grande. De novo, de maneira meio grosseira, porque eu não estou me lembrado bem.
Mas ele continua comparando, continua dizendo por que algo não pode ser grande e pequeno ao mesmo tempo, porque ser grande e pequeno é ser grande em comparação a algo, pequeno em comparação a algo, e isso é em comparação a uma coisa, você não pode comparar duas coisas ao mesmo tempo, né? Senão vai ser mediano. Ela vai continuar grande e pequeno, independente de você comparar, no caso. Assim como ele fala também da morte da vida, né? Para que algo se torne vivo, o que precisa ser antes? O que precisa vir antes? A morte. Para que algo se torne morto, o que precisa vir antes? A vida. Então, ele vai seguindo esse ciclo e fala: algo pode estar morto e vivo ao mesmo tempo? Não. Ele prova, não lembro porquê. Prova, mas não lembro porquê. Cara, eu gostei muito daquela parte do tipo que ele fala sobre a morte, sabe? Que tem lá no livro do Marcondes, que é o diálogo que eu não lembro com quem, mas que ele tava falando que, tipo, que se ele morrer, que, tipo, ele ia encontrar as outras pessoas num outro lugar e pedir pororó. Enfim, cara, Aham. tipo, foi muito maneiro aquele bagulho. Sim, é em Fedon mesmo, cara. Isso dá muito pela influência do orfismo, né? O culto órfico na Grécia Antiga foi muito da influência de Platão. Se você não tá lembrado, Orfeu foi aquele personagem da mitologia que, por algum motivo, eu também não tô lembrado, perdeu a mulher no Hades, aí ele teve que ir lá buscar ela e ele não podia olhar pra ela porque tinha que acreditar na Ah, palavra. sei, Então, que o que deu a volta na morte pra buscar a esposa. isso. Só que no finalzinho ele Isso, olhou ele pra foi no trás. submundo Sim. lá. Isso, no finalzinho, quando tava chegando no nosso mundo, ele olhou pra trás, viu a esposa dele e ela foi arrancada dos braços dele, né? Ele voltou pro mundo triste. E só que acontece, esse culto órfico foi baseado na experiência dele depois da morte, porque ele foi lá no Hades, então ele viu o que aconteceu lá. E esse culto se baseia no que ele viu. Então, Sócrates fala que, em primeiro lugar, a filosofia é aprender a morrer. Porque se ele como filósofo busca a verdade, e a verdade não pode ser alcançada pelos sentidos, o que ele busca é um contato direto com as coisas que a alma entra em contato, mas que ela é tornada impura pelo corpo, pelos sentidos do corpo. Então a morte para um filósofo é o momento que o corpo para de funcionar, a alma se separa dele e finalmente ele pode conhecer as coisas de verdade, né? E quando essa alma retorna para o corpo, ela se torna novamente desacralizada, profanada por esse corpo, por esses sentidos, que tornariam ela para longe de novo daquilo que ela conheceu nesse mundo antes da vida, né? Ou depois da morte também. Depois da vida também. E, de acordo com ele, a alma, quanto mais perto de um filósofo perfeito, se assim posso dizer, você mais sua alma vai conseguir se desprender do seu corpo e ir para um local melhor. E quanto menos filósofo você for e mais preso às coisas terrenas, às coisas que as verdades que você tenta buscar com os sentidos do corpo e etc e tal, não as verdades, mas os prazeres, perdão, acho que é a melhor forma de dizer, mais você vai ficar preso a esse mundo. E pode chegar até o ponto que sua alma não consegue sair desse mundo de tão presa que ela tá a essas coisas do corpo, sabe? Então o filósofo pro Platão você tem que se libertar desse corpo e ir para além dele e buscar a verdade naquilo que está pra razão, pra alma. Para você ir para um lugar melhor depois da morte. Aquilo que transcende, né? Isso, aquilo que transcende. Para você conhecer a verdade e depois de conhecer a verdade voltar a esse corpo e ser profanado de novo e ter que passar por essa busca novamente. Cara, isso que você falou aí foi basicamente, né, pelo que eu entendi, tipo, é basicamente o que a religião cristã prega, né? Que é a questão de que você tem que viver uma vida muito plena aqui na Terra para ascender o paraíso. Pra mim é basicamente a mesma coisa, que é você se restringir à vida terrena para ascender uma vida plena no céu. Sendo que, na minha visão, tipo, você não tem nenhuma garantia de que você vai ter uma vida boa no pós, né? Isso depende muito de você acreditar ou não. Mas pra mim tá claramente a influência aí, né? Do Platão na religião cristã. Eu não sei se um se influenciou em outro ou se os dois se influenciaram em algo inconsciente na gente, mas eu também não sei dizer se Platão, como é que era detalhadamente essa relação do que ele tinha que ter com as coisas do corpo, sabe? Claro, ele não era um homem casto, assim como qualquer grego, ele tinha suas relações homossexuais, tinha suas relações heteronormativas para procriação e tal, e ele não abandonava os prazeres do corpo, creio que de forma alguma, né? Um grego tem muita ligação com isso, quando eu penso num grego eu penso nisso. Então, realmente, eu tô tentando falar de algo que eu não lembro agora, entendeu? Que eu li há muito tempo atrás, então realmente tô meio avoado aqui. Mas é isso, é basicamente um ciclo, sabe? Diferente do cristianismo, que você tem a vida, você tem a morte, você encontra com Deus e tem a eternidade lá. No grego não, o grego tudo é um ciclo. Tudo começou em algum momento, tudo vai terminar em algum momento e vai retornar para esse início, né? Essa... Sim. Teve.
Pode falar, Sérgio. Ah, desculpa. Não, pode falar, relaxa. Essa concepção de tempo cíclico, inclusive, eu acho que ela voltou depois de Cristo, né? E, opa, água tá. Voltando aqui. Eu tô ouvindo um pouco de eco, mano. Acho que é porque tem dois seus. Opa. Bastante. É porque eu tava em duas contas. É porque do meu computador fica falhando. Não, é porque até na Idade Média, assim, que tinha os feudos e tal, as pessoas tinham uma concepção também de tempo cíclico. Isso me lembrou isso. Assim como as estações do ano, como o ano, que tinham as suas estações, às vezes tinham algumas revoltas, mas tudo era cíclico. E depois, até com a ideia de progresso, né? As ideias iluministas que davam ênfase ao indivíduo, né? Noções que, como vocês já disseram, não existiam ali na Grécia, essa concepção deu lugar mais ao progressismo, tanto o socialista quanto o hegeliano, quanto o positivista. Essa ideia de que a gente, com a ciência, está evoluindo, né? É bem contrastante com essa concepção grega. É só isso. Sim. Outra coisa que eu anotei que eu queria perguntar pra vocês é que tem uma parte, eu não sei em que diálogo, mas que ele fala que quem peca não sabe o valor daquilo. Tipo, como se, tipo, quem pecasse não tivesse consciência sobre essa coisa errada que estava fazendo. E aí, eu associei isso com uma outra parada que é, tipo, que ele fala que o conhecimento é uma condição necessária para fazer o bem. E aí, tipo, ele fala da falta de conhecimento para quem peca e que o conhecimento é uma condição necessária para fazer o bem. Aí eu fiquei me perguntando, vocês acham que realmente você precisa necessariamente ter conhecimento para fazer o bem? Eu li um. Desculpa. Posso falar ou você quer Não, falar? pode falar. pode falar. Tá, então, eu só li um negócio sobre isso, ainda naquele artigo, que falava que. Ele falava que esse bem, né, podia ser relativo. Por exemplo, para a pessoa que pecou, o ato dela pode ter sido benéfico para ela, mas maléfico para outra pessoa. Então, para ela fez o bem. Só que para outra pessoa pode ter feito mal. Então a gente entraria numa questão de relativista, se não me engano. Mas não necessariamente isso é verdade, mas eu li tendo por esse lado essa visão, né? Tipo, de novo tentando falar sobre coisas que eu pouco me lembro. Uma vez um professor de filosofia, de novo Rômulo, ele me falou pra turma, né, que um homem só comete o mal, que de acordo com Sócrates, um homem só comete o mal por ignorância. E eu pensei sobre isso, né, não lembro de ter visto isso em algum diálogo. Se eu li, eu não lembro. E eu acredito que essa falta de conhecimento, essa ignorância que o homem tem pra poder cometer o mal, é realmente ignorar, assim como esses sábios que não são sábios, são ignorantes, eles ignoram o que não sabem. Um homem que comete uma maldade, ele ignora que ele não é só ele que busca a felicidade, sabe? Assim como só a filosofia inteira é a busca sobre como viver bem, né? Então, quando um homem comete uma maldade para alguém, é claro que ele vai em benefício próprio, ou em benefício de um grupo próprio. Senão ele não cometeria isso gratuitamente. Mas eu acredito que realmente quando ele comete algo assim, porque ele está ignorando que não somente ele quer ser feliz, mas também o outro, entende? E que tanto a felicidade dele quanto a felicidade do outro são de igual importância. Bom, na Grécia Antiga, através da polis e tal. Mas só isso que eu tenho a dizer mesmo. Sim. Então, uma coisa legal disso que você falou até que a filosofia é basicamente, tipo, grande parte em busca de uma autarquia, né? Tipo, em busca da felicidade, do bem-estar e tudo mais. O estado de imperturbabilidade, né? E, assim, eu acho... Eu não sei se eu concordo muito com isso, porque eu acho que existem alguns conceitos na vida, assim, de modo geral, que, que a gente acaba não parando para refletir sobre o que eles são, sobre o que eles significam, e acaba, tipo, agindo como verdade. Tipo, por exemplo, o conceito de felicidade, o conceito de democracia. A gente já, tipo, já abraçou que essas coisas são boas sem nem refletir em cima delas.
Então, tipo assim, eu admito que até agora todos os carinhas falam em busca da felicidade. Só que foi como eu falei pro Sérgio no bar uma vez. Por que a felicidade, entendeu? Eu acho que talvez tenha mais sentidos. E eu espero que lá na frente, um dia, né? Porque a gente ainda vai estudar muitas pessoas, eu espero encontrar alguém que se questione sobre a felicidade em si, sabe? Enfim, era só isso que eu tinha a dizer. Sobre isso, eu uma vez tem um tal de um psicanalista chamado George Forbes. Ele fez uma observação interessante que vale pelo menos para a tradição filosófica mais recente, moderna, contemporânea, que a felicidade, de certa forma, ela é um conceito que passa a ser, não na Grécia, né, com o Epicuro, que fala que a filosofia tem por fim a felicidade. Aristóteles fala de felicidade, mas que a felicidade ela acaba sendo condenada a um degredo. Os filósofos que vêm a seguir, alguns deles criticam bastante a felicidade. O Spinoza ele não fala da felicidade, fala sobre a alegria, de buscar bons encontros. O Schopenhauer, eu acho que ele sim critica essa ideia da gente querer sempre buscar a felicidade a todo custo e, de certa forma, a gente ficar insatisfeito com isso, porque, é claro, tem muita essa associação até da felicidade como o atendimento a um prazer, a esse princípio do prazer. Então, eu acho que é uma posição meio ambígua dos filósofos. Qual o lugar da felicidade na tradição filosófica e para a vida das pessoas, em diferentes épocas? E tipo, a gente abraça muito esses conceitos, tipo, já prontos, tipo, que todo mundo já abraçou que são bons. E, tipo, a felicidade, o outro exemplo que eu citei foi a democracia. Inclusive, alguém falou aqui, tipo, eu acho que foi o Wesk, que, tipo, deu o exemplo do médico, que, tipo, que se você ouvir a voz do médico para uma doença, talvez você consiga curar a sua doença. Ou foi o Matheus, eu acho, se não me engano. Mas se você ouvir a voz do povo, talvez você não consiga curar essa doença, porque, tipo, eles não têm o conhecimento necessário para curar essa doença. Eu acho que isso também pode ser utilizado como uma crítica à democracia, porque, por exemplo, a democracia nada mais é do que a decisão conjunta sobre algo. Mas e se nem todas essas pessoas tiverem um conhecimento prévio, tipo assim, uma base para tomar aquela decisão que está em pauta, e aí a maioria daquelas pessoas não tem esse conhecimento prévio e tomam uma decisão que não vai ser a melhor para todos, para o coletivo, sabe? Então, eu acho que esse lance aí do médico também é um bom exemplo pra gente refletir, né? Tipo, questionar um pouco como a democracia funciona e que talvez ela não seja sempre boa para todos ou para tudo, sabe? Não criticando a democracia, mas já criticando, enfim. Vou ser cancelada, mas Não, tudo bem. pra ser cancelado aqui junto contigo também, não me parece uma boa coisa, sabe, democracia. Porque não é porque eu tô ouvindo a voz de todas as pessoas, de muita gente, que eu vou ter alguma decisão certa tomada por essas pessoas, né? Temos aí de exemplo o nosso... Não sei se eu posso citar, vocês se importam? Pode falar, eu sei que você vai falar do presidente. Né, do nosso queridíssimo presidente, Bolsonaro. Homem de fé e amante da pátria, igual Meleto. Pois é, eu vi muita semelhança na hora que tu falou. Eu pensei nele na hora. Eu tava olhando e falei, cara, eu não acredito. Como é que eu deixei passar isso da última vez, mano? Mas, tipo, nem lembro o que eu tava falando. Pois é, e uma das coisas que eu fiquei chocada nisso, até da questão, não sei se foi do Mileto, mas que tem um dos diálogos, né, que o amigo dele tá tentando convencer ele a sair da prisão e tal. E, tipo assim, eu fiquei bem chocada, assim, com a submissão que eles tinham ao Estado, né, porque o cara prefere morrer do que não seguir a lei
do lugar, né? Ah, tipo, E, tipo, mas eu fiquei bem chocada assim com isso. isso aí eu até entendo, cara, porque é aquilo que ele disse. Ele viu as leis como justas, ele escolheu viver naquela cidade a vida inteira, recebeu suporte da cidade o tempo inteiro. E, cara, pra um grego antigo, a polis era a vida, sabe? O fim, antes do fim verdadeiro, de todas as coisas que a gente faz, de todas as artes que a gente produz, para um grego antigo, era a parte da política, sabe? Como a gente pode melhorar a polis, pra quê? Pra polis, exercendo cidadão da Grécia Antiga, de Atenas, por exemplo, uma vida bela a ser vivida, né? A política é o último fim antes da felicidade, Sim, né? E, cara, é aquilo, ele já sim, tinha concordado. verdade. Se ele saísse de lá, ele seria um hipócrita e não teria a moral pra filosofar de novo, sabe? Porque, É engraçado como é um contexto totalmente diferente de hoje, né? E, tipo, mano, nossa e tal. ele se Até manteve porque a gente justo. não tem suporte, tipo, pelo menos da forma que ele descreve nos diálogos, Aham. é como se o Estado te desse um suporte absurdo para você se tornar quem você é. Uhum. Então você meio que deve a sua vida, quem você é, a sua construção de pessoa ao Estado. E, tipo, é muito louco que isso não existe mais, né? Tipo, eu Sim. acho que em nenhuma sociedade. Era um. Era de tão importância, cara, que o nome que eles carregavam e que eles carregam até hoje é o nome deles e da cidade, sabe? Sócrates de Atenas, temos Platão de Atenas também, não lembro? Temos Parmênides de Eleia, Heráclito de Éfeso, temos Tales de Mileto, Pitágoras Sim, sim. de. Não lembro também. Ah, eu não vou ficar decorando essas coisas, né? Mas é aquilo, né? Ele realmente ele se manteve uma pessoa justa mesmo com a injustiça que fizeram com eles, mas uma coisa importante se deixar claro, não foram as leis que foram justas com eles, mas foram os homens que distorceram a verdade para poder fazer injustiça com eles, entendeu? Porque se tudo aquilo que o Meleto tivesse dito fosse verdade, as leis daquela cidade, de acordo com o Sócrates, que tinha concordado que elas eram leis boas, elas seriam leis realmente justas, sabe? Se houve alguma injustiça ali foi por causa de homens, não por causa de Atenas. Então, fora que, voltando ao assunto da democracia, falando mal de novo da democracia, a democracia começou mal em Atenas, porque ela não era uma democracia que representava a todos, como dizia. Era uma democracia que excluía mulheres, era uma democracia que excluía escravos, e era uma democracia que provavelmente excluía vários outros grupos que eu não tô lembrado aqui pra poder citar. Sim, sim. Isso é verdade, bom ponto. Aquilo é bem importante deixar isso claro, cara. A democracia grega não ouvia as mulheres, não ouvia os escravos. Pois é. E eu acho que nem existe uma resolução pra isso, né? Porque se você sai da democracia, você entra na autocracia, sei lá. E, tipo assim, é uma merda de qualquer jeito, porque se você não concorda, Aham. se alguém não concorda, se mais pessoas não concordam, não tem peso nenhum essa opinião. Então, sei lá, um pior do que o outro, eu acho. Quem sabe, né? Ainda tô em espera de um sábio que venha com uma solução pra gente. Mas enquanto isso, ainda Pois tem que é. lidar com bolsonaros na política, né? Ai, ai. Hum. Pessoal, Gente, o que vocês acharam não, eu ia falar que do... Desculpa, eu vou ter que sair aqui, pessoal. Tem um problema? Não, Não, não. vamos encerrar por aqui então, pô. Não. É, Perfeito. Sim, sim. Ó, durou 1 hora e Eu acho que a 42 gente minutos. já... Eu gravei 1h37 isso aqui. tá ótimo. Perfeito. Então, Beleza. quem vai fazer a despedida então pro vídeo? Então, gente, Sérgio faz. foi muito bom ter esse encontro. Assim, fiquei muito feliz que todo mundo se empenhou e tal, a gente se organizou. Eu pensei que ia ser uma desorganização. Eu gostei do formato, eu fico muito feliz por todo mundo ter participado e eu espero mais encontros como esses, visando também o crescimento, chamar mais gente e poder ter mais discussões filosóficas semanais, que isso é muito bom. Semanais não, quinzenais, né? Então que alguém quer Sim, adicionar alguma gente, coisa? antes da gente... Sim, eu queria falar uma coisa. Eu queria que... Nós somos 4. Pra gente bater uma meta de, na próxima reunião, cada um trazer uma pessoa. Beleza, mas você já sabe o tema da próxima reunião? Que é Aristóteles? Sim, a gente tem uma lista. A gente vai seguir essa lista. Eu vou confirmar aqui, peraí. Que eu tenho a listinha. Só uma coisa, Sócrates já acabou hoje ou vocês querem falar mais? Tem mais textos do Sócrates, mas
Ou vocês querem... Não, eu acho que já tá bom. O próximo é Platão. A gente poderia voltar e falar sobre metafísica, sabe? Pra falar mais detalhado sobre ela. A gente poderia, junto com metafísica, abordar a questão de beleza, essas coisas que a gente pode encontrar em Fedon. Ou tratar da República, né? Porque eu nunca li República, também não tô Nem nem, eu. não tô nem com vontade de ler agora. E, sinceramente, não vou me forçar a ler, porque eu não gosto de fazer quando tô afim, porque, sabe, a filosofia é a única coisa que eu faço dentro de toda a minha liberdade. Então eu não quero tornar isso algo escravizado, Obrigatório, né? Exato, sabe? Por isso que é aquilo que eu falei, né? Por exemplo, sobre Platão e Sócrates, eu tô bem confortável pra poder falar, mas caso chegue alguém como, sei lá, Rousseau, por exemplo, e eu não me sinto tão confortável, eu não gostaria de falar, sabe? Gostaria de participar como um ouvinte. Tá. Só bem. um adendo Sim? que eu não queria... como é que a gente vai fazer? Por exemplo, a gente vai começar a entrar em gente muito ampla, porque Sócrates nunca escreveu, nunca deixou nenhum escrito, como vocês já sabem, mas Platão tem uma filosofia bem grande. Vocês pretendem dividir por temas e falar livremente dentro dos temas, ou dividir em mais de uma aula? Vocês querem mais de uma aula? A gente pode dividir no WhatsApp e a gente faz isso em conjunto, essa divisão. Que tal cada um Perfeito. escolher uma parte do que falar, sabe? Por exemplo, alguém chega e fala, não, eu quero falar sobre metafísica, ou eu quero falar sobre justiça, e... Por exemplo, aí a pessoa vai lá e fala tudo que ela Pode quer falar ser. sobre isso, sabe? Pra dar um pouco mais de liberdade também. E uma só, né? Mas tipo, a gente já falou bastante de Platão, tá ligado? Porque, sinceramente, o que eu vejo de Sócrates Por causa do daqui Sócrates. é a maiêutica, a dialética socrática. Fora isso, eu já acho muito que é dedo de Platão misturado com Sócrates também. Quer dizer, fora a forma de agir dele também, né? Mas saiu daqui. É verdade. Esqueci, o banquete, né? A gente podia falar do banquete também, de Platão. Porra. Mas eu acho que é importante ter Platão sozinho, até porque tem a dualidade platônica e tal. Não deu pra falar direito nesse. Ah. Eu adoraria falar sobre o banquete. Primeiro diálogo não Então de é juventude isso. dele que eu li. Quê? Não, é que o banquete foi o primeiro diálogo de Platão que eu li que não era de juventude, sabe? Então, Nossa, que bacana. sensacional. Se vocês quiserem ler alguma obra, tipo, qualquer hora, vamos ler essa obra. Eu super topo. Só Uhum. vocês no futuro, não sei. Sabe. Outra coisa, Tá bem. sobre GTV, tudo bem se eu gravar a próxima aula? Como é que fica? E gravar, tipo, ao vivo no Instagram, tipo... Não, tranquilo. Pera. Por mim é de boa Não, também. de boa. Vou chamar uns amigos aí pra próxima. Então é isso, gente. Vamos nessa. Foi muito legal, eu gostei muito. Valeu por vocês terem vindo. E vamos fazer isso aí crescer mais. Bora. Beijos É isso. Tchau, gente. e até mais. Até mais, pessoal. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.